Pessoal, Atlético 2, Bragantino 0, né? Começando pelo resumo do resumo do resumo do resumo, um placar excepcional para o Atlético. Abrir uma vantagem dessa no mata-mata de Copa do Brasil, e ainda quando a gente vê que dentro de campo os times são bem parelhos, é uma vantagem que não pode ser desprezada. O rendimento do Atlético não foi talvez tão bom como foi contra o Cerro Porteño ou contra o Cuiabá, quando o Atlético teve mais controle do jogo, mas quando o Atlético, o espaço de tempo em que o Atlético teve o controle da partida na noite desta quarta-feira aqui na Liga Arena, eu gostei bastante. De resto, realmente foi mais tempo de domínio do Bragantino. O Bragantino começa dominando o jogo, no gol do Atlético a chave vira, aí o Atlético domina até o final do primeiro tempo. E o segundo tempo é jogado quase inteiro dentro da defesa rubro-negra, com o Bragantino com seus 10 jogadores de linha no campo de ataque. Isso quer dizer que o sistema tático não funcionou? Não. Isso significa que o Bragantino, do outro lado, ele é um time organizado e que não pode ser desprezado. O Bragantino hoje, até para sorte do Atlético, hoje não teve boas atuações do Elinho e do Lucas Evangelista. Só que vale ressaltar, tanto o Elinho quanto o Evangelista, parte desse não jogaram bem se deve à marcação do Atlético. Por isso é importante elogiar tanto o Christian quanto o Esquivel, que foram os marcadores desses dois jogadores. O time do Bragantino, como eu falei, ele joga praticamente do mesmo jeito que o Atlético. O Pedro Caixinha, ele, quando ataca, ele deixa 3 jogadores na defesa, os 2 zagueiros e o Luan Cândido, libera o Natan Mendes para jogar quase como volante do lado do Raul. O Evangelista e o Lincoln se aproximavam dos homens de frente, em especial do Mosqueira, que estava como centroavante no início do jogo, e, claro, abertos o Elinho e o Vitinho. Se você olhar, o mesmo desenho do Atlético, porque o Eric faz essa mesma função. Então, é óbvio, o Bragantino faz isso há mais tempo do que o Atlético. O Bragantino perdeu o Juninho Capixaba, que era fundamental nesse esquema, e o Atlético hoje contou com o time que a gente pode considerar o mais perto do ideal. Ainda acho que o Gamarra tem que ser titular desse time. E ele até entrou no jogo com o lugar do Thiago Heleno. Mas não se pode negar que, principalmente, dali, Eric, Fernandinho, Zapelli, Canóbio, Mastriani e Coelho são os melhores que o Atlético tem na atualidade. Mesmo assim, o Bragantino domina porque ele tenta iniciar explorando justamente o ponto mais delicado do esquema de jogo do Atlético, que é o lado do Eric. Não que tenha ido mal o Eric, mas é claro, ainda está em ajuste, ainda está em formação essa mudança tática do Atlético. O Bragantino tem chances, 2 no primeiro tempo com o Mosqueira e com o Vitinho. O Léo Link faz 2 boas defesas, depois ele intervém numa jogada do Mosqueira antes que o atacante finalizasse a gol, mas aí sai o gol. E o gol sai numa saída em velocidade. A gente já falou aqui, eu já falei no vídeo também, falei lá na rádio, que esse esquema do Varini, ele tem uma explicação olhando para frente, que é não deixar o Canóbio e o Coelho lá atrás para marcar, como nos tempos do Wesley Carvalho. Eles marcam, mas numa segunda linha, para que eles possam sair em velocidade. E foi o que aconteceu, e a combinada do Eric com o Coelho deu muito certo, o Eric cruzou e o Zapelli fez 1-0. O segundo gol, aí já é no estilo que o Varini quer implementar. Troca de passes, paciência, nada de chutão, nada de ligação direta, tudo pé ante pé, até a bola chegar no Esquivel e o cruzamento para o gol do Christian. Para mim, Christian é um dos destaques do time. Zapelli teve um bom jogo hoje. O Esquivel marcou muito bem o Elinho. Léo Link só tem que cuidar para, às vezes, não exagerar nas saídas de gol, porque debaixo das traves ele é um goleiraço. E, de novo, fez defesas importantíssimas no final do jogo, num chute de média distância ali, ele fez um milagre salvando o Atlético. O resultado talvez não espere de todo o que foi o jogo, mas para o Atlético é um resultado espetacular, mas espetacular mesmo. A vantagem de poder até perder por um gol de diferença não pode ser desprezada. Mas é óbvio, não está decidida essa série de oitavas de final. O Atlético vai ter que jogar em Bragança, só que, do outro lado, vai ter um adversário com a faca no pescoço, que vai ter que se atirar para buscar recuperar a vantagem. E aí é que o Atlético pode aproveitar o contra-ataque
e se classificar até com menos sofrimento do que no jogo da Arena para as quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço.